Opa, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus por esse dia de quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Dia de tributar o nome de Deus, dia de glorificar o Senhor por tudo que Ele fez. Graças a Deus por isso, né? Você já falou com Deus hoje? Já? Então, amém. Graças a Deus. Então, vamos continuar falando através da sua palavra. Amém? Vamos meditar agora na palavra de Deus no Salmo 119. 119 a partir do versículo 9. Vamos até o verso 11, que diz assim: Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, inspira-me a tua palavra, me dê direção, para que nós possamos, junto com os nossos amigos, assim, ó Deus, meditar nessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, a palavra de Deus, ela é pura e ela é proveitosa a todo o tempo da nossa vida para meditarmos e estudarmos. E quando eu estava meditando nessa palavra mais cedo, eu me lembrei um tempo atrás, quando me converti, e eu ficava pensando comigo. Um dos primeiros versículos que eu li era esse, e era o versículo 11, que fala desse modo: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E aí eu ficava me perguntando, a palavra de Deus, e o que seria a palavra de Deus? Eu entendia e entendo claro até hoje que a palavra de Deus é toda a Bíblia, é todas as escrituras, não é verdade? Toda a escritura é a palavra de Deus. E aí eu ficava pensando comigo, como é que eu vou guardar essa palavra toda no meu coração para não pecar? Eu acho que essa pergunta até hoje nós temos, né? Muitos temos. Inclusive, uma das dificuldades que eu tive de me render e de andar no Evangelho foi justamente por causa de alguns dogmas, paradigmas. Pessoas, quando você toma uma posição, uma decisão na sua vida de seguir a Deus, de começar uma nova aliança com o Senhor, existem algumas pessoas, alguns opositores que não acreditam em você, não acreditam que você vai conseguir. Eles chacotam, eles malham de você, dizendo, quem diria você se converter, você seguir a Deus, aonde nunca? Porque o seu passado, ele acaba te condenando, e era assim o meu caso. Eu levei uma vida promíscua por muito tempo, levei uma vida no pecado, na bebedeira, festas, maledicência, muitas e outras coisas que não é o momento de eu comentar com vocês aqui agora. Uma oportunidade eu vou dar um pouco do meu testemunho, mas era mais ou menos isso. Eu vivi uma vida de bebidas, de farra, de promiscuidade, e por isso eu tinha motivos de sobra para as pessoas me julgarem e não acreditarem em mim. E por isso chegou um momento que até eu mesmo cheguei a pensar, poxa, realmente vai ser complicado. E as pessoas falavam lei de crente, do crente, e passar para a lei do crente, isso não seria fácil. Mas aí ainda assim eu comecei a persistir, comecei a orar, pedir a Deus do meu modo, da minha maneira simples. E foi quando o Senhor me levou a estudar outra palavra. Palavra essa que está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansado, vós que estáis oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a minha alma. Irmãos, quando eu li essa palavra, foi um estalo na minha vida, foi um estalo, porque
eu estava cansado, estava sobrecarregado da vida, eu estava muito difícil para mim, eu era muito novo, mas eu já não suportava mais certas coisas que aconteciam comigo. Eu achava que eu não nasci para ser feliz, eu achava que eu não nasci para crescer, para se dar certo. Eu achava que eu fui algo errado. Pra você ter ideia, até na escola, no ano primário, eu repetia várias vezes de ano, na primeira, na segunda série. Então fui muito essa pessoa muito defasada na escola, né? A minha base de conhecimento é muito rasa. Até hoje eu me considero uma pessoa simples. Eu tenho me aperfeiçoado e aprendido a cada dia, e quero aprender sim, diante de Deus. Mas muitas coisas me cercavam contrariamente. Mas aí quando eu li essa palavra, aí o Senhor disse, me chamou, e eu ouvi como uma voz, tipo audível mesmo: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, oprimido, que eu vou te aliviar. Ele ainda dizendo assim: olha, toma o meu jugo, porque ele é suave, o meu fardo é leve. O Senhor esteve disposto a trocar esse fardo que eu tinha por um fardo bem mais leve, que é carregar essa sua palavra. Mas ainda assim eu ainda encontrei alguma dificuldade, que para compreender isso e guardar essa palavra no versículo anterior, ainda assim eu ainda ficava pensando: mas como eu vou guardar essa palavra? Como é que eu vou lutar para eu conseguir, para mim ser forte com essas tentações e não pecar realmente contra o Senhor, contra Deus, e não desistir disso que eu estou agora chegando? Pois bem, a minha atitude clara foi falando dela, foi pregando essa mesma palavra. E como eu não conhecia muitos versículos, o único versículo que eu mais falava para as pessoas era esse. Um versículo que fez a diferença na minha vida, e eu procurei falar para os outros sobre Mateus 11:28. E todo lugar, às vezes, quando eu estava ali na igreja onde eu me converti, e aí eu estava ali, que é pastor Indeval, em Shekinah, quando eu me converti, tinha um culto, tinha aquele programa, aquela programação de evangelismo todo domingo, e a gente ia evangelizar uma turma, uma turma de jovens. E quando a gente ia para as casas, eu ia com aquela satisfação e graça. Eu não sabia de nada, não conhecia muita coisa, mas eu queria falar de Jesus. Eu queria falar desse versículo que o Senhor tinha falado para mim. E quando eu chegava numa casa, eu falava Mateus 11:28, falava primeiro, falava na segunda casa, falava na terceira. E aí chegava uma hora que alguém tomava a frente e falava: não, agora vamos mudar esse versículo aí, porque... Mas a verdade é essa, irmãos, que por diversas vezes eu preguei, eu falei desse versículo, porque ele teve muita importância na minha vida. Em Mateus 11:28, quando o Senhor fala: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, a importância foi tamanha que eu comecei a falar. Então eu entendi que a melhor forma de eu guardar essa palavra no meu coração foi pregar, foi falar dela. E cada vez que eu falava dela para os outros, cada vez que eu falava dessa palavra, desses versículos que eu entendi, realmente essa palavra ela se misturava comigo. Ela começava a interagir comigo de modo que se o Senhor me chamou, se Ele me chamou, vinde a mim, que eu estava cansado e oprimido, então agora as coisas que me cercavam, as coisas que eu tinha medo, eu já não estava tendo mais. Porque todos os dias eu caminhava, eu começava a voltar ao Senhor, eu começava a praticar novos hábitos. E esses novos hábitos vinham justamente porque esse vinde a mim, ele se tornou verdade na minha vida. Ele se tornou uma verdade a qual eu não pude mais deixá-la. Então, quando eu entendi que realmente o Senhor tomou o fardo pesado da minha vida e levou para si, foi quando eu entendi de fato, graças a Deus, agora eu realmente sou crente, eu agora estou servindo a Deus. Então foi quando eu não tive mais medo, foi quando eu não tive mais dificuldade,
pois eu tinha agora não mais força. Eu não ia mais para a igreja por força, eu não fazia mais as coisas para Deus, eu não orava mais por alguma obrigação, mas tudo que eu comecei a fazer a partir daquele momento foi por prazer, foi porque eu estava gostando, eu estava satisfeito. Por isso, eu me alegro hoje, porque talvez você esteja passando o que eu passei, muito triste, porque não encontra resposta para a sua alma, não encontra resposta para a sua vida. Talvez você está no mesmo lugar, no mesmo caminho que um dia tive. Não tenha medo, não tenha medo. Simplesmente acredite e vá em frente. Não deixe que as pessoas digam para você que você não vai conseguir. Acredite, aconteceu comigo. Se eu dependesse de conselho das pessoas, as pessoas não acreditavam em mim. Se eu dependesse desses conselhos, certamente eu estava perdido até hoje. Mas quando eu abri meu coração para entregar a minha vida ao Senhor, a minha vida foi mudada. E hoje, eu confesso a você, parece que foi hoje. Me emocionei um pouco aqui, me desculpe. Mas parece que foi hoje, mas são mais de 22 anos que eu me rendi ao Evangelho, ao Senhor Jesus, e nunca me arrependi disso, porque fez uma grande diferença na minha vida. Que você possa aprender de Deus, aprender dele, que é manso e humilde de coração, e sobre ele eu te digo que você encontrará descanso para a sua vida, para a sua alma. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa nesse dia, em nome de Jesus. Amém.